Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e a temática de hoje será a saúde da mulher. Para contribuir com mais informações sobre esse tema, contamos com a presença da gestora no programa Saúde da Mulher do município, Bruna de Davi. Bruna, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e estar aqui hoje falando um pouco mais sobre esse importante programa, importante conjunto de ações voltadas à mulher. Queria inicialmente que tu nos dissesse assim, para o telespectador que nos acompanha, para a telespectadora que talvez não conheça esse serviço, em que consiste essa atenção especializada da saúde da mulher? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para estar falando um pouco, sobre a saúde da mulher em Santa Maria. É um programa muito amplo que atua em várias frentes diferentes, tentando acolher a mulher em todos os seus ciclos de vida. Então, a gente tem a questão da prevenção do câncer de colo de útero e mama, nas faixas etárias preconizadas pelo Ministério da Saúde, a questão de atendimento ao planejamento reprodutivo, com a oferta de métodos contraceptivos, a questão de acompanhamento à mulher gestante durante o pré-natal, puerpério, pós-parto, e também a questão ali de atendimento ao climatério, aquela mulher que está na menopausa, a mulher que sofre violência doméstica. Então, a saúde da mulher é muito ampla, ela tenta atuar em diversas frentes e também de acordo com as vulnerabilidades das mulheres. E existe um prédio específico onde funciona essa política? A parte da gestão fica na própria Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente atua junto com outras políticas. Então, não só da mulher, mas a política de saúde do idoso, da criança, das doenças crônicas. E a gente acaba fazendo muitas ações em conjunto com as unidades de saúde também, Porque, como eu falei antes, a mulher vai perpassar por todo esse ciclo de vida, vai ter patologias diferentes. Então, a gente, junto com as outras políticas, consegue atuar também de maneira mais ampla. E a senhora, falava antes da produção do programa, que a senhora atua na gestão. Queria saber especificamente qual o seu papel enquanto gestora, da saúde da mulher. Então, meu papel é justamente apoiar os serviços de saúde, tanto na atenção básica quanto na atenção especializada, no que compete à saúde da mulher, auxiliando na construção de fluxogramas, de protocolos de atendimento, auxiliando os profissionais a dialogar com as mulheres nesse sentido, no processo de trabalho em si, dos enfermeiros, principalmente porque eu sou enfermeira, mas da equipe como um todo também, e na questão de acompanhamento dos indicadores de saúde, que a gente vai ter indicadores específicos de saúde da mulher, metas a serem cumpridas, A cada 4 anos a gente constrói, por exemplo, um plano de saúde referente a cada política, a cada área. E a partir disso, então, a gente auxilia as equipes, as unidades, os profissionais a alcançar esses indicadores, qualificando assim o atendimento à mulher. A senhora poderia nos dar um exemplo desses indicadores, dessas metas, e como o município está com relação ao atendimento dessas metas? Por exemplo, o indicador, que já vem de anos e é super importante, é o acompanhamento da gestante, o acompanhamento mínimo de pré-natal, Então, a gente preconiza, junto com o Ministério da Saúde, que a gestante faça no mínimo 7 consultas de pré-natal e que ela seja captada precocemente, ou seja, que a equipe de saúde consiga fazer a primeira consulta até a 12ª semana de gestação, que é bem no início, Justamente para essa mulher poder ter um diagnóstico, poder fazer um tratamento precoce e a gente reduzir e até mesmo evitar a morbimortalidade materno-infantil. Então, esse é um dos exemplos, dos principais indicadores que a gente tem aí na saúde da mulher. E o município está, digamos assim, atendendo esses índices? Sim, a gente consegue atingir as metas, Claro que isso acaba variando no tempo, de acordo com o número de gestantes, o grau de vulnerabilidade, A gente tem equipes aí que atuam em territórios muito vulneráveis, que com certeza essa captação precoce, ela é muito mais difícil e exige estratégias diferentes. E daí vem as políticas também para poder auxiliar a equipe nesse sentido. Que estratégias eu posso utilizar para poder captar o quanto antes essa mulher? E esses índices, eles são estipulados pelo Ministério da Saúde ou o município tem autonomia de ir, estipulando os seus próprios índices? A gente tem essa autonomia também, de acordo com o perfil da nossa população de mulheres, Deixa eu lhe perguntar uma coisa, por exemplo, hoje, digamos assim, em termos de servidores
de recursos destinados que o município tem para atender essa política pública de saúde da mulher? Em relação a recursos da política para implementar as ações, a gente não tem algo específico que venha do Ministério. Está muito atrelado ao atingimento de metas, né? Então, dependendo ali das metas que o Ministério da Saúde propõe, muitas vezes a gente consegue captar recursos ou não, né? Mas não é uma política que vem com recurso já certo, tipo todo ano ou todo mês, né? Então, a gente precisa correr atrás de portarias, das metas, para poder conseguir algo a mais para poder investir na área, né? Em relação ao número de servidores, a gente trabalha com as equipes mínimas ali de atenção básica, por exemplo, e na atenção especializada também. E a gente sabe que existe um déficit de profissionais, né? A gente tem, por exemplo, umas equipes ali com um enfermeiro e um médico para dar conta de toda uma população, que não é só a saúde da mulher, né? É a saúde do idoso, como eu falei, saúde do homem. Então, a gente tem essa necessidade de ampliação das equipes, né? Mas, no momento, a gente trabalha com a equipe mínima, né? E, por enquanto, a gente tem dado conta. Só que a população, o território, ele se movimenta, ele se modifica, né? Então, a gente sabe que, muitas vezes, o profissional acaba não dando conta, né, de atender ali todas essas frentes da saúde da mulher. Então, é uma coisa que a gente tem questionado a gestão e lutado muito por mais profissionais dentro das equipes, né? Para a gente, de fato, poder oferecer mais atendimento para as mulheres e para a população no geral. Então, só recapitulando, a equipe é composta por quantos servidores que atuam nos territórios e quanto seria necessário na ideia de vocês assim para ter um atendimento melhor à população? Não vou conseguir te falar o quantitativo total que a gente tem hoje, né? Mas dentro de uma equipe mínima, o que o Ministério da Saúde aceita, né, e que propõe também nas suas portarias, enfim, é que tenha por equipe pelo menos um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Mas isso vai depender muito da questão do número de pessoas daquele território. Isso varia muito, né? Então, hoje a gente tem estruturas, né, de unidades de saúde que tem 2 equipes, 3, 4, né, que daí a gente consegue dar conta de toda essa população. Mas outras que ainda têm uma equipe mínima, né? E essas que a gente deveria ampliar. Na verdade, o ideal seria ampliar a questão física, né? O número de unidades de saúde, não só o número de equipes dentro de uma estrutura que muitas vezes já é pequena, né? Então, o ideal seria ter mais de um enfermeiro por equipe para poder dar conta de todas as áreas. Então, tipo, a saúde, claro, a senhora é mais da gestão, mas acredito que está dentro também. Então, tipo, a saúde da família, como outras políticas, ela atua também na prevenção, né, nos territórios, conversando com a população e nessa política de prevenção, né. E também tem um prédio, né, que é disponibilizado exames, né, para as mulheres, né, exames, enfim, vários exames. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esses exames, né, que exames são disponibilizados para a saúde da mulher, né? Em relação, então, aos serviços de saúde da mulher, a gente tem 2 locais, né, que realizam os exames. A gente tem o setor especializado em saúde da mulher, que oferece ultrassom transvaginal, obstétrico, a questão da biópsia de mama e de colo de útero. A gente tem gineco, né, ginecologista e mastologista que atendem nesse local. E também tem um turno de orientação para o planejamento reprodutivo, que seria a parte ali de encaminhamento para a vasectomia dos homens e laqueadura para as mulheres, né? Como geralmente vai o casal, acaba se orientando em conjunto isso. E também tem a colocação do dispositivo intrauterino, que é o DIU. E a gente tem outro local, que é a Policlínica Central, que também tem atendimento ginecológico, né, da parte mais clínica, com um ginecologista obstetra, e a colocação do DIU e do implante subdérmico, que é um dispositivo contraceptivo novo no SUS, relativamente, né? Já é antigo, mas no SUS ele está sendo implementado agora. E a gente tem um profissional que está fazendo essa colocação, né? As mulheres são encaminhadas para lá, das unidades de saúde, e ele também está capacitando os profissionais da rede para poder colocar lá na unidade, né, esses dispositivos dentro do território, o DIU e o Implanon, que é o implante subdérmico. Né, justamente para a gente poder também que as mulheres tenham mais acesso, né, e não percorram longas distâncias para poder colocar, né, esses métodos contraceptivos. Eu vi ali fazendo uma pesquisa no site ali dessa atenção especial, né, esse atendimento especializado, essa política especializada que se enquadra, entre outras, à saúde da mulher, que tem também o serviço de planejamento familiar, né. Isso é uma questão também importante, queria que a senhora transcorresse um pouco mais, como se dá
esse serviço, né? Ocorre, então, no setor especializado em saúde da mulher. Como eu falei anteriormente, tem um turno voltado para isso, com orientação de enfermeira e psicólogo. Geralmente, como eu falei, eles recebem casais lá, ou também as pessoas solteiras que querem fazer, né, ou a laqueadura ou a vasectomia, para dar uma orientação mais aprofundada sobre isso, até porque são métodos considerados irreversíveis, né, até então. E a pessoa precisa ter certeza que deseja realmente fazer o procedimento e não ter mais filhos. Por isso a questão do psicólogo também. Mas nada impede que a unidade de saúde também faça esse papel de orientação, eles podem fazer, encaminhar, mas como a gente tem esse apoio da psicóloga e da enfermeira só para isso num turno, a gente acha interessante também que direcione para lá, né? Principalmente quando as pessoas têm dúvida, elas não têm certeza em relação àquele método, né? E assim, qual a porta de entrada, né? A porta de entrada para a utilização desse serviço é a estratégia da saúde da família, é as unidades básicas, enfim, como deve proceder, né, o interessado? Sempre vai ser as unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família. Essa mulher vai ser acolhida por médico ou por enfermeiro e esses dois profissionais vão poder encaminhar para esses serviços especializados. A senhora é enfermeira, né, de profissão, hoje está atuando na gestão, então não está tanto na ponta, mas acredito que a senhora tem, né, por toda a experiência e o conhecimento dessa questão, né, de qual a importância da prevenção, né, e a detectação de doenças relacionadas à saúde da mulher, né, para que todo o atendimento que o município dá, para toda essa política que a senhora gestiona hoje, ela tenha eficácia, né? Eu acho que é importante a conscientização da população, né, em relação a esses exames de rotina. Quando a gente pensa, por exemplo, na prevenção do câncer de mama e colo do útero, né, existe ali protocolos, né, tem uma faixa etária específica que as mulheres precisam procurar os serviços, e se elas manterem esse acompanhamento e quando elas tiverem alterações ou queixas procurarem o serviço de saúde, a chance, né, da gente reduzir os casos graves, de reduzir mortes por essas doenças, é muito grande, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, o preventivo de colo de útero é feito em todas as unidades de saúde. Então, as mulheres podem procurar, né, a unidade mais próxima para ter acesso. A questão da mamografia tem a faixa etária dos 50 a 69 anos, mas se numa avaliação médica ou da enfermeira essa mulher tiver alguma queixa ou o profissional perceber alguma alteração, ele vai também estar solicitando esse exame antes da faixa etária. A gente tem ultrassom de mamas também que faz diagnóstico, né? Então, acho que se a pessoa manter essa rotina, né, conforme é preconizado, a gente já consegue evitar, né, e reduzir a mortalidade por essas doenças. A senhora falou agora na mamografia, que eu acho que deve ser um dos exames bem, digamos assim, requisitados pela população, né? Não sei, mas acredito, até pela própria divulgação, pela publicidade que o Estado, né, entenda-se União, estados e municípios têm dado há algum tempo, há décadas, né, sobre a questão da importância da conscientização para as mulheres realizarem esses exames, né? Quanto tempo, em média, tem demorado, né, para as mulheres terem acesso a realizar esse exame dentro do município? A senhora tem essa informação, um tempo médio, assim? Na verdade, isso vai depender da gravidade, né, do encaminhamento, que ele é classificado como normal, urgente, né, e de emergência seria direto num pronto atendimento. Mas tem essa classificação dentro do sistema. Então, se for uma urgência, dentro de uma semana ela já é agendada. E o normal também, entre 1 a 2 semanas, né? O que acontece é que muitas vezes essas mulheres não atendem os telefones para agendamento, a unidade básica de saúde não consegue encontrar para avisar, né? Agora a gente tem disponibilizado algumas vagas dentro do próprio sistema para o profissional já agendar na hora da consulta, né? Mas não são muitas, porque quem faz esse exame é o Hospital Casa de Saúde, né? Eles são o nosso principal prestador do exame. Então, eles disponibilizam vagas para a Secretaria de Saúde e a gente coloca algumas dentro do sistema para o profissional agendar e o restante, a regulação de saúde vai agendando conforme a lista de espera, né? Mas a gente tem muito essa dificuldade de encontrar as pessoas depois se não se agenda no momento, sabe? Então, é um apelo até para que as pessoas fiquem atentas, né? Atualizem os seus cadastros na unidade de saúde, enfim, para que o profissional encontre essa pessoa para avisar sobre o exame. E outra questão que importa muito é o absenteísmo, né? A gente consegue agendar bastante exames, mas as mulheres faltam muito.
né? Isso também gera uma certa demora, tu poderia estar agendando outra pessoa da lista. E acredito que seja muito pelo medo do exame, né? Às vezes de não priorizar, né, aquele agendamento. Então, tem vários motivos que fazem com que a mulher desista ali no meio do caminho de fazer esse exame. Às vezes é difícil a locomoção até o local, enfim, a questão de vulnerabilidade social, principalmente, né? Que a gente tenta sempre conversar junto com as equipes da melhor forma possível para que essa mulher tenha acesso aos exames. Mas ainda existe muito absenteísmo, muita falta no agendamento. A senhora já citou alguns exames, né, com mamografia, entre outros, né, na nossa conversa aqui. Mas para o telespectador, a telespectadora que está nos acompanhando, assim, quais os exames assim mais rotineiros que as mulheres têm que fazer e qual a periodicidade, né, desse já dentro também dessa política de conscientização, né, que as mulheres têm que fazer esses exames periodicamente? Então, em relação à mamografia que a gente estava conversando, ela é preconizada dos 50 a 69 anos, a cada 2 anos. A mamografia de rotina, né? Mas nas mulheres mais jovens, né, elas podem estar acessando o serviço de saúde se elas têm um histórico familiar de câncer na família, se elas têm alguma queixa de nódulo que elas palpem ali no exame físico, que elas mesmas podem fazer, se elas têm alguma dor, algum sintoma, que o profissional vai estar avaliando para solicitar, né, o exame correto antes dessa faixa etária. E, claro, aquelas que já vêm fazendo o acompanhamento por alterações, elas também vão seguir uma rotina um pouco diferente de fazer todo ano o exame, por exemplo. E o preventivo de colo de útero seria para a prevenção do câncer de colo, né? Esse ele é recomendado dos 25 a 64 anos, a cada 3 anos, se a mulher tiver 2 exames consecutivos normais. Nada impede de fazer antes, se ela tiver alguma queixa, né, alguma vulnerabilidade. E ela pode estar procurando o serviço de saúde para isso, né? O ideal é que a mulher que inicia a vida sexual já procure o serviço de saúde, né? Para ter orientação não só sobre o preventivo, mas também os métodos contraceptivos que a gente falou anteriormente. E reforçando, né, sempre a porta de entrada é pelo serviço básico, né, tanto estratégia de saúde, as unidades básicas de saúde, essa é a porta de entrada. É a principal porta de entrada, isso. A não ser que tenha algum caso de urgência que elas precisem procurar um pronto atendimento, mas senão elas vão direto para a unidade de saúde. Em geral, a porta de entrada é essa, né, as UBS. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Com relação à quantidade, esses exames ofertados pela saúde da mulher, eles têm um limite por mês ou não? Por exemplo, a mamografia são 200 mamografias ao mês. Existe esse limite? Se existe, qual é? Mamografia em torno de 200, não chega a 300 por mês, né? Que é disponibilizado pelo prestador. Às vezes a gente consegue vagas em, por exemplo, no USME que oferece, mas são poucas, né? Então isso depende também muito dos contratos acordados, né, entre a prefeitura e os hospitais. Mas é um número que relativamente está dando conta dessa demanda, né? Como eu te disse, muitas vezes o que faz com que aquela lista fique grande de espera é tu não encontrar as pessoas e elas vão ficando ali na lista e aquilo vai aumentando. Mas não que seja insuficiente para a nossa realidade, né? E a questão do preventivo de colo de útero é um exame que é feito pelo profissional, então ele não tem um limite também, né? A gente sabe que hoje está mudando, agora existe um exame de DNA, que seria uma análise diferente do preventivo, que ele vai, digamos assim, prolongar um pouco mais esse exame, não vai ser de 3 em 3 anos, vai poder ser de 5 em 5 anos. A gente não tem a análise disponível ainda, mas o procedimento de coleta é o mesmo, né? Por enquanto a gente segue ali o rastreamento de 3 em 3 anos, e a pessoa pode chegar na unidade básica, né, conversar com o enfermeiro ali e agendar o melhor horário para fazer, não tem um limite em relação a isso. Em outras entrevistas, né, que a gente fez com relação à saúde, com relação aos exames, à prestação de serviço, de outras áreas, assim, uma coisa bastante pontuada, que eu acho que é mais ou menos o que a senhora está trazendo aqui hoje, é a questão dessa necessidade, por exemplo, dos celulares, dos contatos dos usuários estarem atualizados, porque às vezes demora um tempo até a solicitação do exame, até a realização, e de repente a pessoa trocou de celular e aí acaba a pessoa não conseguindo realizar. E isso acho que tem um impacto negativo para todo o sistema, né? Então é muito importante o usuário, a usuária estar atualizando seus dados junto à Secretaria de Saúde, às unidades básicas de saúde, né? Isso, com certeza a atualização de cadastro é importante, né?
Algumas unidades utilizam, né, as que têm o agente de saúde, como um profissional que também vai na casa, vai avisar sobre o exame, né, mas não são todas as unidades que possuem esse profissional. Então, por isso a importância de atualizar esses contatos, né? A gente também não tem ainda o agendamento ali por mensagem de WhatsApp, né? Isso acho que num futuro próximo talvez tenha, mas que poderia estar facilitando o contato com as pessoas. Mas mesmo assim existe uma troca muito grande de telefone, de números, né? Então é importante que a pessoa mantenha atualizado e se ela vê que está demorando ali muito para ser agendado o exame, procure, né? Questione o serviço de saúde para ver se não tentaram entrar em contato com ela. Bruna, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria deixar um espaço para, de repente, alguma consideração final tua, algo que tu julgue importante que não foi abordado, né, nessa entrevista. Então, eu acredito ser importante as pessoas procurarem, né, as mulheres procurarem o serviço de saúde para saber sobre esses exames preventivos, né, para agendar os seus exames, saber como que funciona o fluxo ali na sua unidade, saber a periodicidade, né, e, como eu falei antes, atualizar os seus contatos para que tudo aquilo que seja solicitado pelo profissional na unidade, né, consiga chegar a esse agendamento em tempo oportuno até a pessoa. Então, que as pessoas busquem essa informação na sua unidade, né, de como que funciona esse fluxo. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela tua disponibilidade, né, de ter tirado um tempo aí para vir aqui conceder essa entrevista para a TV Câmara e de tratar de um tema tão importante, né, para a saúde das mulheres. Muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista.